Ser um bom pai definitivamente não significa ser perfeito, significa simplesmente ser consistente com aquilo que tem importância. E aquilo que tem importância varia de pessoa para pessoa. Existem dificuldades reais que fazem sim parte da vida das pessoas que têm TDAH. Não existe muita discussão em relação a isso. Nós temos restrições com relação à organização, nós temos restrições com relação a prestar atenção naquilo que importa para o outro. E nós temos que ter clareza de que essas restrições elas precisam ser endereçadas. Nós não podemos simplesmente negligenciar as nossas naturezas. Nós não podemos simplesmente deixar de lado todos esses elementos e simplesmente agir como se a nossa vida e os nossos desejos fossem os únicos que importassem. Diante disso, então, vale a pena destacar que nós, com TDAH, não necessariamente somos bons ou maus pais. Nós temos características além do TDAH e essas características são as que geralmente vão determinar se uma pessoa é ou não um bom pai. E existe um conhecimento que eu gostaria de dizer para vocês, e eu acho que vale a pena terem sempre em mente, que é o seguinte: nós, como pais, lemos muitas vezes inúmeros livros para saber como lidar com os nossos filhos. Nós lemos esses inúmeros livros para entender, ok, o que é bom ou não para os nossos filhos. Ah, será que eu tenho que ter uma postura que evita trauma a qualquer custo? Será que eu tenho que ter uma postura que é muito mais voltada à responsabilização do meu filho? E algo que eu li já faz algum tempo, e eu acho que vale super a pena trazer aqui para vocês, é que provavelmente muitos dos livros que vocês leem antes dos seus filhos nascerem, quando eles nascerem, estarão desatualizados. Isso não quer dizer que você não será um bom pai por ter lido livros desatualizados. O simples fato de que você parou para ler livros muito provavelmente indica que você será um bom pai. Se você não se dá o trabalho de buscar entender o que é uma criança, quais são as suas naturezas, quais são as suas características, muito provavelmente você não tem tanta atenção assim para o seu filho para garantir que ele terá uma boa vida. E isso sim é algo que exige atenção. Se você investe tempo em entender seu filho, muito provavelmente vai descobrir aquilo que é realmente importante para ele. Como eu já disse, existem coisas que são importantes para uns filhos e não para outros. E nós precisamos estar atentos àquilo a que eles se importam. Aconteceu algo muito interessante aqui em casa. Quando meu filho, ele nasceu, meu segundo filho, faz cerca de um mês e meio, o meu primeiro filho, ele já havia começado a desenvolver uma série de características associadas a um sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição, ele é muito natural para a criança nesse exato momento. E alguém pode virar e dizer assim: "Ah, isso é frescura. Eu estou investindo bastante atenção em meu filho e apesar disso ele não reconhece o meu esforço." Vamos lá, vamos com calma. Os nossos filhos, eles são crianças e por serem crianças, nós precisamos saber lidar com eles de uma forma um pouco mais qualificada. Nós precisamos ter clareza de que os nossos filhos eles têm as suas restrições em função de sua idade. E se nós simplesmente formos pessoas ríspidas, duras, se nós formos pessoas que nós queremos, que exigimos deles muito mais do que simplesmente uma criança tem condições de dar, naturalmente nós teremos uma série de problemas, ok? Os nossos filhos, eles estão aprendendo a lidar com o mundo. Aprender a lidar com o mundo é um desafio. Não é simples lidar com uma série de características. Nós achamos que isso é simples porque nós estamos habituados a uma série de regras que nós fomos aprendendo ao longo do tempo. E eles estão nesse momento de aprender as regras. Quando meu filho ele me busca, por exemplo, e me fala: "Ah, pai, eu quero tomar banho no seu colo", assim como o bebê. Ele não está fazendo frescura, ele está simplesmente tentando entender, ok, por que que o meu irmão pode fazer isso e eu não posso? Isso é ruim ou isso é bom? E eu naturalmente poderia virar para ele e falar: "Não, filha, eu não vou te dar banho porque você é uma criança grande e o seu irmão é uma criança pequena." Se eu assim o fizesse, na prática, o que aconteceria seria que o meu filho iria se sentir mais rejeitado ainda. Ele já tem cerca de 15 quilos, então é uma criança bem pesada, mas enfim, eu peguei ele no colo, dei banho nele como se eu desse banho em um bebê. Naturalmente que ele é uma criança grande, eu peguei ele de uma forma diferente, eu não peguei ele como se fosse um bebê, mas eu dei banho nele
Ele percebeu que aquilo não fazia sentido, mesmo para ele aquilo era simplesmente algo desagradável, aquele contato todo é algo que para um bebê faz muito sentido, porque o bebê se sente muito mais seguro, mas para uma criança um pouco maior não faz muito sentido. E pronto. Ele percebeu que aquilo não fazia sentido para ele porque simplesmente não fazia. Eu não tive que virar para ele e falar: não faz sentido, filho. Eu não quero saber. Isso para mim é lógico. E se você não enxerga isso, o problema é seu. E ao fazer isso, meu filho, ele simplesmente desenvolveu a percepção. Ele ficou muito mais seguro de que, de fato, aquilo não fazia sentido para ele. E tudo bem, a coisa seguiu. E ele não pediu mais. Isso aconteceu uma vez e depois ele ficou bem. E aqui temos uma questão importante. Vejam bem, meu filho ele pediu para tomar banho no colo. Eu poderia ter ficado nervoso porque na prática o meu filho mais novo tem dormido relativamente mal em comparação com o meu filho mais velho. Meu filho mais velho sempre dormiu muito bem. Ele dormia cerca de 7, 8 horas por noite. E só para vocês terem clareza, hoje ele é uma criança que dorme cerca de 10 horas por noite. Então ele dorme muito bem, ele se recupera bem, ele acorda feliz. E o meu filho mais novo, não. Ele acabou tendo muito mais sensibilidade, assim como eu havia falado, é um desafio completamente novo para mim. E esse excesso de sensibilidade faz com que ele acorde muito mais durante a noite. Ele exige muito mais acolhimento, ele exige muito mais que eu pegue ele no colo, que as coisas sejam mais próximas, mais quentes, eu diria. E isso gera um desgaste em mim, isso gera um desgaste na minha esposa. Nós ficamos cansados, faz parte ficar cansado. Se nós simplesmente acharmos que nós precisamos ter muito desapego emocional nessa situação, se nós acharmos que nós conseguimos lidar com essa situação de uma forma muito mais racional, a chance de nós fracassarmos é muito grande. E, naturalmente, quando isso acontece? Isso acontece sempre que nós temos que lidar com uma situação nova e desafiadora. Quando o ser humano tem que lidar com uma situação nova e desafiadora, ele precisa aprender a melhor maneira. Eu dou um banho no meu filho, eu percebo que ele fica desesperado se eu simplesmente deixo solto nos meus braços. Então eu percebo que o meu filho ele gosta de tomar banho próximo, gosta de tomar banho estando em contato pele a pele. Isso faz parte de ser um bebê. Nem todo bebê será assim, mas esse é o caso dos meus filhos. Se eu presto atenção e eu percebo que ele está com esse sentimento, naturalmente eu faço o máximo para lidar com essa situação. E, naturalmente, alguns médicos podem virar e dizer: ah, não é o ideal, porque pode entrar algo na orelha, parará, pororó. Ok, vamos aprender como fazer isso de maneira boa para os nossos filhos, não é? Nosso objetivo é que ele não fique com medo e desespero todas as vezes que ele for tomar banho. Ah, mas vai entrar água dentro da orelha. Ok, o que nós podemos fazer para limitar isso? O que nós podemos fazer para lidar com isso? Ah, mas vai ser difícil. Tudo bem, médico, eu não quero saber se vai ser difícil. O que eu quero saber é como fazer o meu filho ficar da melhor maneira possível para ele. E entendam, não é acertar todas as vezes, é muito mais buscar acertar todas as vezes. Às vezes a gente simplesmente está frustrado, às vezes a gente simplesmente está cansado, às vezes a gente não consegue reagir da melhor maneira possível. Isso faz parte de ser humano. Nós precisamos ter paciência, especialmente porque nós estamos habituados em nossas vidas a sermos rechaçados de forma muito mais veemente que os outros. E por esse motivo acaba que a gente tem uma tendência muito mais intensa a não saber lidar com os nossos fracassos, ok? Esse tipo de culpa, esse tipo de comparação, ah, o meu filho ele dorme a noite inteira, o seu filho não dorme. Pessoal, ok, é importante sim a gente saber. Cristiano, como você fez para o seu filho dormir a noite inteira? Bom, o que eu fiz para o meu filho dormir a noite inteira foi, desde que ele nasceu, ele tem uma rotina do sono. A rotina do sono consiste em deu 7 horas da noite? 7 horas da noite. Não 8, não 9, não 10. Deu 7 horas da noite. A gente colocava uma música suave, diminuía as luzes da casa, diminuía os sons intensos que a gente escutava. Ah, mas eu quero assistir meu celular. Ótimo, coloca um fone. Não atrapalhe o sono do seu filho. Diminuía o som das músicas, levava ele para tomar um banho relaxante. A gente seguia com a rotina do sono e fazia com que ele entrasse em um estado de conformidade. Esse estado de conformidade tem bastante a ver com a questão de que
previsibilidade gera tranquilidade para um bebê. Já no meu segundo filho, ele é muito mais irritadiço. Ele está frequentemente irritado e essa irritação faz com que ele acorde com muito mais frequência. Esse acordar com muito mais frequência faz com que ele se torne ainda mais irritado. Então, o que eu posso fazer para poder lidar com essa situação e trazer tranquilidade e paz para essa criança que é o meu filho? Ah, eu vou brigar com ele. Ah, eu vou deixar ele chorando no berço. Péssimas ideias. Busquem estudar mais. Isso não funciona para bebês, porque bebês não têm essa função executiva tão bem alinhada. E não tendo essa função executiva tão bem alinhada, fica muito mais difícil dele saber lidar com essa situação como um todo, ok? O nosso bebê, muitas vezes, ele não vai fazer isso porque ele não dá conta. Mas nós não sabemos isso de cara. Isso é desafiador. É desafiador entender como nosso filho reage da melhor maneira. Essa reação, ela exige cuidado, atenção, que nós olhemos para o nosso filho. E isso, naturalmente, acaba sendo exigente. Nós temos as nossas rotinas pessoais. Ah, acabou que meu filho realmente ele tirou o tempo que eu tinha de sair e me divertir. Faz parte de ser pai. Se a gente não tem clareza de que os nossos filhos vão exigir de nós muito mais cuidado do que nós temos tempo disponível para fazer todas as nossas coisas e, além disso, ajudar os nossos filhos, nós precisamos ter mais clareza sobre o que é ser pai. E aqui então nós temos alguns rituais que podem ser muito úteis. Nós temos, por exemplo, o ritual de ter em nossa casa um gatilho visual, um que traga clareza para a nossa rotina junto ao nosso filho. Ele tem ali a rotina do sono, por exemplo. Ele tem a rotina associada a mamadas, por exemplo. Ok, qual a rotina de mamadas do nosso filho? A rotina de mamadas do nosso filho é tal, tal, tal e tal horário. Nossa, mas não é livre demanda? Depende da criança, depende da forma como vocês vão lidar com isso tudo, depende do que é o melhor para o casal. Existem casais que não têm muita possibilidade de fazer livre demanda, então como lidar com essa situação como um todo? É importante nós termos essa rotina visual para que nós possamos apoiar os nossos filhos da melhor maneira possível. Além disso, rituais afetivos. Busquem sempre ter boa relação com os filhos de vocês. E quando eu digo boa relação, o que eu estou falando é construir bons momentos, momentos em que vocês podem brincar. Ah, mas eu sou uma pessoa extremamente ocupada. Ok, então pense se o ideal é ter o filho nesse exato momento, porque o filho ele vai exigir de nós que nós tenhamos alguma interação. Ele vai exigir de nós que nós tenhamos condições de trazer para ele essa estabilidade. Se nós não temos a condição nesse exato momento de ter estabilidade, nós precisamos pensar se esse é o momento ideal de ter filhos. E se nós queremos ter filhos, nós precisamos sim nos sacrificar para lidar com esses filhos. É importante termos clareza disso. Mas, ao mesmo tempo, é importante termos clareza também de que o sacrifício tem limite. Então, se eu sacrifico 100% do meu relacionamento conjugal, por exemplo, para dar para o meu filho uma vida boa, naturalmente eu terei dificuldades de ter essa qualidade com o meu filho, porque o meu relacionamento simplesmente não está funcionando. E o meu relacionamento não funcionar implica que o meu filho irá sentir que os pais estão afastados. Ele irá sentir que os pais estão com dificuldade de comunicação. E, novamente, a vida é complexa. Nós precisamos fazer o melhor possível e levar a vida com leveza. Então, quanto mais nós soubermos lidar com essas características de forma equilibrada, mais os nossos filhos terão uma boa vida. E aqui, naturalmente, é que a gente volta na questão do dinheiro, que é, eu preciso ter muito dinheiro para lidar com meu filho? Não, especialmente nos primeiros meses. Ah, mas eu quero voltar a trabalhar e colocar meu filho em uma creche que custa R$ 2.500 por mês. Pois é, se a gente estabelece esse tipo de critério para ter filhos, eu quero colocar o meu filho em uma creche, eu preciso colocar meu filho em uma creche em tempo integral, eu não vou ficar nenhum tempo da minha vida com meu filho, eu não vou gastar meu tempo com meu filho, meu interesse é investir bastante na minha carreira. A gente acaba tendo dificuldades em lidar com os nossos filhos, tendo em vista esse elemento, ok?
nós precisamos entender como isso funciona na nossa realidade. E aqui eu acho que vem uma outra questão que vale a pena nós trabalharmos. Os nossos filhos, eles não são fáceis. É importante nós termos clareza disso. Não existe manual de instrução para filhos, tanto que é difícil para todos os pais. Os pais, eles se esforçam muito para que a coisa funcione bem, eles se empenham muito para que a coisa evolua em um sentido interessante, mas é desafiador. Os filhos, eles têm essas características que fazem parte deles, que nós não antecipamos, nós temos em nossa cabeça o modelo ideal, e por esse motivo é importante saber pedir ajuda na hora certa. E mais do que isso, saber pedir ajuda na hora certa e das pessoas certas. Existem muitas pessoas que gostam de dar opinião em relação aos nossos filhos. E muito cuidado com essas pessoas. Elas tiveram os filhos delas, elas fizeram do jeito delas, e pode ser que funcione sim, pode ser que os filhos delas sejam pessoas maravilhosas, mas ao mesmo tempo pode ser que não funcione para os nossos filhos. Nós temos que ter atenção em relação a isso, e os nossos filhos são a nossa maneira. Uma coisa é a gente ser arrogante em relação aos nossos filhos e achar que só nós temos a resposta certa para os nossos filhos. Outra coisa é entender que nós convivemos o dia inteiro com os nossos filhos. Quando alguém vem até mim e diz: Cristiano, deixe seu filho aqui para que ele fique até tarde, para que ele possa fazer X, Y, Z, para que ele possa brincar mais com o coleguinha. Ah, ele vai chorar porque ele quer ficar, ele tem interesse em ficar, ele, olha como é que ele está chorando, oh, coitadinho. Eu escuto isso inúmeras vezes. E naturalmente o meu pensamento é: eu conheço meu filho há 4 anos, há 5 anos. Se eu conheço meu filho há 4 anos, 5 anos, e eu sei que esse choro que ele está apresentando é choro de sono, e que se eu levar ele para tomar um bom banho, ele vai ter uma boa noite de sono, e se eu deixá-lo aqui, ele vai cada vez mais evoluir para uma situação de briga, de conflito, de crise. Eu não vou deixar meu filho na casa dos outros porque a opinião deles simplesmente não me importa. Não me importa o que eles acham sobre o meu filho. Na prática, eu quero que o meu filho fique bem e não que o meu filho atenda aos seus próprios desejos. O meu filho, ele não tem idade suficiente para saber o que é bom para ele ainda. Ele terá em algum momento, mas esse não é o momento. Ele quer brincar até o último momento pelo simples fato de que ele está ali com aquela explosão de emoções, mas ele não sabe lidar com essas emoções. Como podem ver, ser um bom pai é criar um bom vínculo e não ter uma boa imagem, uma boa máscara.